Nação Santista, minha nação, minha instituição, torcida jovem, torcida sangue santista, camisa 10 santista, alma santista, resenha santista, DNA santista e demais torcidas de futebol. Como sempre, eu agradeço, muito obrigado a todos que participaram do último vídeo aí com os comentários, com os likes, os amigos da bola, os amigos do youtuber e também as demais torcidas que têm participado no canal do Releio Santista. Muito obrigado pela empatia e não deixe de se inscrever e de continuar comentando, por gentileza. A resenha continua lá também nos comentários e pelos likes, agradeço sempre. Bom, antes de mais nada da gente falar um pouquinho aí sobre o mundo da bola, vamos dar a merecida risada dos toicinhos. Ficou russo para eles ontem. Ontem, lá no Olímpico, tomaram uma tonda. Praticamente estão fora de ser campeões do Campeonato Brasileiro. Estão praticamente fora. Quem garante que os Urubus não vai fazer um jogo convincente contra o Ceará e se sagrar campeão brasileiro antecipadamente? Depois de ontem que aconteceu lá no Olímpico, lá em Porto Alegre, a tunda que eles tomaram do Grêmio, os porquinhos, infelizmente, estão chorando hoje. Os toicinhos estão tudo hoje se derramando em banha. Mas aos meus amigos toicinho, um forte abraço a vocês. É só resenha, vocês sabem que eu amo todos vocês. Eu não tenho exceção com ninguém. É só uma resenha da bola. Só isso. Vocês não conseguiram ser campeões. Não conseguiram ser campeões. Vão ser meramente vice-campeões. Olha lá, vice-campeões. E por outro lado também, sábado tem uma peleja para vocês aí contra os Urubus. Cuidado, abre os olhos, porque a bucha tá solta aí na Zona Verde. Bom, rindo dos outros, nós também temos problema na nossa instituição. Problema esse, nesse momento, causado pela nós mesmos, pela nossa ineficiência, dentro e fora de campo. Isso aí todo mundo já sabe, a gente está discutindo isso o ano inteiro. A nossa instituição está totalmente na areia movediça, prontinha para ficar no pântano definitivamente e entrarmos no calabouço de vez. Infelizmente, dentro do Santos, as boas notícias são sempre as más notícias. Sempre as más notícias. Que um jogador está machucado, que o outro não vai participar do jogo, que o outro não joga mais esse ano por causa de lesão, que está totalmente fora dos próximos jogos, que é o senhor Neymar. Olha, infelizmente, eu não fico feliz com a lesão do Neymar. Pelo contrário, eu sou santista, eu gostaria de ter ele 100% fisicamente. Mas como ele não está rendendo nada fisicamente para nós, é interessante que ele já descanse. Por que não? Vai descansar. Vai descansar. Desde quando ele chegou no Santos, a função dele é essa, descansar. Por quê? Fisicamente a gente sabe que ele não é mais um búfalo. Só ele que insiste ainda em achar que ele é um búfalo. Ele não é mais. Mas a gente da torcida aqui tem que entender que o corpo tem limitações. E o corpo dele já está no limite do limite. Só ele que não entende isso, mas nós já entendemos. Eu particularmente já entendi. Eu já entendi isso. Para mim, o Neymar tinha que fazer aquilo que nós falamos o ano inteiro, jogar sem a bola. Ou seja, ficar somente lá na frente, parado na frente, a bola chega nele e ele distribui a bola para os meninos. Mas isso aí é um outro assunto, a gente já falou, vamos esquecer esse papo aí. Eu não estou surpreso com a novidade que ele não vai jogar mais, por causa de uma outra lesão que ele teve, uma lesão mais simples, mas é uma lesão que vai tirá-lo do futebol durante os próximos jogos do Santos. E ele já não estava mesmo se comprometendo. Então, para mim, nem cheira nem peida. Para mim, não interessa em nada mais em relação ao Neymar. Agora, a única coisa que interessa é ele fora de campo, porque o nome Neymar dentro do Santos ainda tem peso. Ele é um cara que tem um nome respeitado no mundo do futebol. Eu já falei, é mérito dele. Mas a gente tem que continuar respeitando a história dele dentro do Santos. Eu já falei isso. Eu xingo ele, eu brigo, eu falo que ele deveria isso. Mas eu respeito a história dele do passado. Ele fez os Santos campeões da Copa do Brasil. A gente tem títulos com ele, tem que respeitar essa história. Isso a gente tem que respeitar muito e agradecer ele muito. E eu sempre o respeitei por isso. Tirando isso, não tem mais o meu respeito, porque ele não se comprometeu dessa última vez que ele veio com a instituição. Eu falo se comprometer fisicamente, se tratar mesmo, se dedicar. Mas não. Nós estávamos jogando aí contra o Colorado essa semana e ele estava numa balada com um amigo de pai. Então isso a gente não tem que respeitar.
Cadê o comprometimento dele de estar com o grupo? Ele faz parte do grupo, ele ainda é um atleta da instituição. Para mim, Delei Santista, ele tinha que estar lá com o grupo. Mesmo não jogando, mesmo não estando com uniforme, não estando usando a chuteira, mas está lá, presente. Pessoal, estou aqui, a força continua, temos que ir para cima, temos que... Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. E não num evento com um amigo, nesse momento, sabendo que o Santos está passando o que está passando. É hora de fechamento, Neymar. Você conhece a história de fechamento? Eu já expliquei o que é fechamento dentro do vestiário. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E esse fechamento existe na várzea, existe no profissional. Em todos os grupos de futebol existe a palavra fechamento do grupo. Fechamento de grupo. E isso é um momento do grupo estar fechado, unido, né? Mais do que nunca, para tirar a instituição dessa dificuldade que nós estamos passando. Mas o seu Neymar não se compromete com isso. Bom, isso aí já não vou bater mais nesse assunto. As Neymarzete vão me atacar, isso é normal. De boa, podem atacar. Outra coisa, vamos falar sobre o nosso atual treinador. Olha, nós colocamos todas as nossas esperanças de termos um bom treinador em cima do Vojvoda. Por quê? Porque o Vojvoda ficou 5 anos no Fortaleza, ele teve alguns títulos lá, títulos regionais. Campeão do Nordeste, coisa e tal. Ele teve sim a sua história dentro do Fortaleza que a gente respeita. Mas a gente botou muita expectativa num treinador que tem títulos regionais, que nunca dirigiu uma instituição grande como a nossa. A gente colocou tanta expectativa nele pela carência, nós estávamos carentes. Há quantos anos nós não estamos carentes de um bom treinador na instituição? Há quantos anos? Há quantos anos nós não estamos carentes de um bom treinador, aquele treinador visionário, aquele que tem olho clínico, que vai na base, que pega aquele garoto, coloca no time e o time começa a prover um futebol diferente, envolvente, um futebol realmente para cima, né? Que é o nosso DNA, um futebol de gols, né? Próspero, um futebol próspero. Nós colocamos tudo isso em cima do Vojvoda pela carência que nós tínhamos de treinador. Que tínhamos não, que temos até agora de treinador. Nós colocamos muita expectativa em cima dele e ele está, infelizmente, nos decepcionando nas suas escalações, na sua leitura de jogo, nas suas mexidas táticas, principalmente durante o jogo, nas suas escalações, principalmente do meio campo para frente. A gente está muito decepcionado com ele por isso, porque nós estávamos com uma expectativa muito grande em cima dele. Isso chama-se carência de um treinador. Porque há anos nós estamos com esse sério problema de arrumarmos um treinador, né, para a nossa instituição. Mas eu falo treinador mesmo, aquele cara que sabe se mexer com o que ele tem e consegue fazer o time ser proativo com aquilo que ele tem. Ah, mas nós tivemos o Sampaoli e foi o último. Na minha opinião não foi. Não foi. Mas a São Pauletes vão dizer que foi o Sampaoli. Na minha opinião, nós tivemos por último esse treinador aí que foi o Dorival Júnior. Ele fez um trabalho diferente, na minha opinião. Com o que ele tinha na mão, eram os garotos, Neymar, ele tinha um time de craque, tinha o Ganso. Então, para mim, foi ele que foi o último grande treinador que foi provedor da instituição. Eu não me lembro se foi ele ou se foi o Muricy, que um dos dois, mas eu diria que seria o Dorival. Ele fez um excelente trabalho no Santos, porque ele tinha peças. Mas as peças deles vieram de onde? De onde vieram as peças que ele tinha? Da base. Sempre os treinadores que foram na base, no Santos, sempre, todos, sempre se deram bem. 90%, aliás, 99,9% dos treinadores que administraram a instituição Santos Futebol Clube, que recorreram à base nos momentos de crise, se deram bem. O Vojvoda dele não vai se dar bem porque ele não é aliado da base. Ele não é aliado, ele é contra a base. Está provado que ele é contra a base. O que ele fez com o Robinho, o que ele faz com um bom tempo. Ele deixou um garoto que nem o Lucas Meirelli ir embora e não pulou na frente. Falou, não, eu quero esse menino aqui. Se é um treinador que gosta de base, que tem olhos clínicos para detectar o elemento da base, que ele tem talento, ele não deixava o Lucas Meirelli embora. O Lucas Meirelli poderia até ir, porque a decisão final não é dele, mas ele ia se impor e muito em relação a isso. Esse Pedro Assis, menino do Sub-20, por que ele não insiste em dar acredita em dar uma oportunidade para esse garoto? Por quê? Porque ele não é um cara provedor de base. E isso está sendo demonstrado nas suas escalações, né? E outra, a impressão, apenas impressão, não vamos acusar sem saber, que o time não trabalha eficientemente. Não trabalha eficientemente. Nós não chutamos ao gol, nossos volantes não chutam ao gol. Não chutam ao gol, nós não temos um único volante que é diferenciado de chutar ao gol. O único que tem a característica de chutar o gol, na minha opinião, de chutar o gol, é o bom tempo. E que se apresenta na área.
Nem o Zé Rafael tem essa característica de chutar. O Zé Rafael se apresenta na área, mas ele não tem a característica de chutar. A característica do Zé Rafael é de se apresentar na área, o ataque, e a característica dele é de armar. Quando é preciso armar, ele sabe armar. Agora, o Bom Tempo tem a característica de chutar, de armar e de se apresentar na área. E fica no banco. Então, a nossa expectativa em cima do Vojvoda foi muito grande pela carência. Eu mesmo fui um dos defensores da vinda dele. Que agora nós ia ter um treinador, que a gente ia ter um cara que realmente sabe armar um time, que vai fazer um belo ataque. A gente colocou expectativa demais em cima de um cara que nunca dirigiu ninguém do tamanho do Santos. Nunca dirigiu. Então a gente está decepcionado por isso. Eu estou decepcionado por isso. E outra, a gente acabou vendo que ele não era nada disso que nós sonhamos. É um cara limitado, medroso, taticamente não sabe prover o jogador, não sabe prover e, principalmente, eu acredito que esse time não trabalha com eficiência nos treinos. Porque ninguém chuta no gol, nós não temos uma jogada de transversão de bola, nós não temos uma jogada tipicamente ensaiada, nós não temos surpreendido os nossos adversários. Na minha opinião, um bom treinador, ele surpreende o adversário durante o jogo. Ele arma um esquema tático para surpreender o cara. E o Vojvoda não. Ele é pragmático. Ele é totalmente pragmático. Não existe novidade nas escalações dele e na montagem do elenco na hora do time entrar em campo. Nunca existe uma novidade diferente. Nunca existe. A novidade é retrocesso, quando tem. Que nem foi o caso do Robinho. Foi novidade a gente ver Robinho marcar lateral. Robinho é um atacante. O Robinho é um atacante nato. Ele não é marcador. E ele colocou o Robinho para marcar lateral. Não precisa falar mais nada. Então a novidade que ele sabe fazer é retrocesso e não progresso. Essa é a minha opinião. Nós precisamos de um treinador, gente, que tenha progresso e não retrocesso. Nós só tivemos treinador nos últimos tempos aí, retrocessos, que sabem fazer retrocesso, que é prender a bola, fazer um gol e segurar a bola e não fazer mais nada, amarrar o time com 1 a 0, resultado de 1 a 0, não se amarra o time, se solta mais o time. Você está com o resultado na mão, você tem que soltar mais o time, ir lá e fazer mais um para você segurar o resultado. Mas esse segurar o resultado não é ficar amarrando o time. Segurar o resultado tocando a bola com eficiência do meio campo para frente, é óbvio. E não do meio campo para trás, ficar mandando bola para trás. Isso aí não é progresso, e para mim é retrocesso. Agora, nós precisamos ter um treinador que chegue na base, dê uma olhada e detecte os elementos para ele poder montar um time. Um treinador brasileiro, eu volto a falar, que tem esse perfil, que tem esse olho clínico, esse olho de tiger, olhos de águia, Luxemburgo. Agora está se destacando o Felipe Luiz no Flamengo. Está se destacando, que ele pegou uns meninos da base, ele pôs no Flamengo, os meninos deram leite. Agora o restante é tudo arroz com feijão. Tudo arroz com feijão. Nós não temos mais aquele treinador que tem um olho clínico. Eu vou citar o Luxemburgo, o que ele fez com o Alex, aquele que jogou com camisa 10 do Palmeiras. Ele revolucionou o futebol do Alex, colocando o Alex na posição correta para jogar. Com o Alex jogava no meio campo, mas ele não tinha a mesma mobilidade que o Luxemburgo criou para ele. Ele jogava e marcava quando ele estava no Curitiba. Lá, quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou diferente. Ele foi treinado diferente pelo Luxemburgo e o futebol dele explodiu para o mundo. Edilson, o próprio Vampeta já falou isso. O Edilson era um jogador também, e quando veio do Guarani, veio para o Palmeiras, ele mudou totalmente o contexto do Edilson jogar. O Edilson explodiu para o mundo da bola. Enfim, o Luxemburgo, não tem outro. Existem vários atletas que falam que foi ele que mudou o contexto do futebol dele, e o futebol dele evoluiu muito para o mundo. Foi o Luxemburgo. Aquele que jogou no Fluminense, que encerrou agora há pouco, que é o tal de Pitbull, que jogou no Palmeiras. Ele era volante, o Luxemburgo colocou ele como líbero, como back. Ele se destacou mais como zagueiro central, como líbero, como back central. O futebol dele evoluiu muito. Então a gente tem esses exemplos aí, que eu estou citando agora. Mas para mim o Vojvoda nos decepcionou, foi uma tremenda decepção, está sendo uma tremenda decepção. É um treineiro, no meu ponto de vista, não entende nada. Ele pode entender de tática, mas ele não entende nada de olho clínico do jogador, de montar o time. Se ele quisesse, ele montava um baita ataque que esses garotos que o Santos tem aí do Sub-20. Isso quando ele chegou, porque esses garotos já estavam lá quando ele chegou. Eles já estavam lá. Era só ele ir lá acompanhar a base, conversar com a coordenação. A coordenação nossa também é um lixo. Léo, não quer falar mais nada. Se é outro coordenador, ele chega na imprensa e fala, eu tenho os meninos lá. Ou chega no treinador e fala, eu tenho os meninos lá. Põe no time que vai dar leite. Mas os caras não enxergam. Essa é a diferença. E o Vojvoda enxerga muito menos.
Então nós precisamos ter um treinador que dê atenção e carinho à base. O cara que chegar e fizer isso, vai revolucionar o Santos. Vai revolucionar. Agora o cara chegar pedindo isso, pedindo aquilo, não vai mudar nada. Nós temos que ter um treinador revolucionário. O treinador revolucionário não precisa ter nome, ele tem que ter visão. É diferente. Aí esse do Sub-20, o que ele fez com o time do Sub-20? Nós estávamos perdendo de 3-0 para os Botos Cor-de-Rosa. No segundo tempo ele deu aquela mexida no time, arrumou aqui, arrumou ali, encaixamos os Botos, fomos campeões. Isso é treinador provedor. Ele é muito melhor do que o Vojvoda. E por que não tem oportunidade no time profissional? Porque ele não tem nome, só isso. Mas ele é muito mais provedor, demonstrou que é mais provedor. Pegou um time, né? Estava sofrendo de 3-0 e mudou a composição tática do time totalmente. Colocou o time para jogar no ataque, o time foi lá e encaixou. Será que ninguém falou pro Vojvoda, né? Ou falam para ele que o Santos é o clube que mais fez gols no mundo, que ele tem que lembrar disso na hora de escalar o time? Não tem que colocar time reacionário, tem que colocar time provedor, time no ataque. Será que ele não entendeu isso ainda, que o nosso DNA é atacar? A palavra atacar é do Santista? Isso é nossa e do time dos Botos Cor-de-Rosa, que sempre ganhamos títulos, sempre fomos competitivos, atacando e não recuando. E não fazendo um gol e prendendo a bola. Nunca ganhamos nada fazendo isso, nunca. E esse não é o DNA do Santista. O DNA do Santista é atacar, massacrar, golear, fazer gol, tomar também, toma. Mas a gente faz. Então esse é o nosso, nós precisamos resgatar isso na instituição, gente. O nosso futebol coletivo, o nosso futebol envolvente. Perdemos isso com esses treinadores dos últimos anos. Perdemos. Carille, Vojvoda, Caixinha, tudo reacionário, tudo anda para trás, não anda para frente. A hora que aparecer um que anda para frente, a hora que ele falar, eu fui na base e vi umas coisas lá, esse sim vai prover a instituição. Pelo contrário, pode pedir São Paulo, pedir o que vocês quiserem aí. Se não for na base, esquece. Esse é o nosso DNA, a base. Sempre foi o nosso maior DNA, a nossa base. Receita caseira. Nós nunca recorremos à receita externa, sempre à receita caseira. É o que eu tinha que falar. Muito obrigado pela atenção. Minha opinião é essa em relação ao Vojvoda. Um treineiro nato, não serve para dirigir uma instituição como a nossa. Estou muito decepcionado com ele. Eu me arrependo de ter colocado tanta expectativa nele e ele ter nos decepcionado tanto. Mas também não é culpa dele. Não é culpa. Porque o Fortaleza não tem o tamanho do Santos. A gente tem que respeitar. O Fortaleza a gente respeita, eles têm história, estão criando a história deles recentemente, mas o Santos já tem uma história há muitos anos. Então ele está assustado ainda com a instituição. A instituição tem cobranças, são cobranças duras. Então, para mim, o Vojvoda é isso que eu falei. Falei e repito, é um treineiro, não serve para nos dirigir. Não serve. Está provado que não serve. Já está mais do que provado. Para mim. Agora, cada um tem a sua opinião, eu tenho que respeitar, e eu respeito. Porque eu sofri uma crítica de um torcedor, nos meus comentários, que mandou a seguinte mensagem para mim, vou ler para vocês. Olha, antes você falava que ele era bom, agora você está falando que ele é ruim? Quer dizer, eu estou explicando para você, então, o porquê que eu achava que ele era bom. Carência. Agora, hoje, eu estou entendendo por que a torcida do Fortaleza não o quis lá. Ele não é provedor, é isso. Não é treinador provedor. Não é provedor. Ele foi provedor durante o tempo que ele teve lá, ganhando os títulos regionais. Mas títulos mais expressivos, o Vojvoda não vai chegar a lugar nenhum nunca. Ele não tem perfil para isso. Ele não sabe fazer leitura de jogo. As escalações dele não tem consistência em todos os jogos. Nós não temos um time titular na ponta da língua, porque todo time ele muda, todo jogo ele muda. E as mudanças dele, se surgissem efeitos proativos, a gente teria que aplaudir. Mas os efeitos são sempre reacionários, sempre para trás. Então não temos que aplaudir. Temos que simplesmente falar a verdade, que é o que eu acho. Ele não é treinador para o Santos, ele é reacionário. Nós precisamos de um treinador provedor. Minha opinião, tamo junto, gente. Desculpe pelo tempo do vídeo aí, pelo tempo que teve. O assunto é muito bom de se falar. E eu não vou mais criticar o Vojvoda. A minha opinião já está postada, já está centralizada e é o que eu acho, o que eu penso. Um abraço a todos, eleitos santistas. Se inscreva no nosso canal, façam um comentário, deem seus likes, sejam todos muito bem-vindos. Um abraço aos amigos da bola. E quando eu tiver a oportunidade, eu quero comparecer na live dos amigos aí que estão me convidando, viu? Gugão, Gamitão, Julião, C10, um abraço, meu velho, tá? Kim Ribeiro, um abraço. Muito obrigado pela empatia. Alexandre,
Tamo junto. Um abraço, pessoal. Até mais.